O pessoal tá ligado aí, cara. 6 participantes já. The Flash, hein? Porra. Vamos lá. 11 participantes. Vamos lá. Voltando à apresentação. Aqui. Então, a gente estava falando do agarre, né? Então, tudo que eu puder fazer para melhorar, aumentar o atrito, tá? Reduzir a velocidade periférica dos cilindros. Bom, assim não vai influenciar tanto o cilindro. Não vai influenciar. Isso aí vai diminuir a aceleração que você precisa, né? Força igual a massa vezes aceleração. Reduzindo a aceleração, você melhora o agarre, tá? Reduzir a temperatura se o processo for quente, tá? Então, existe essa relação do atrito com a temperatura. A gente vai ver uma formulazinha para auxiliar nós nisso, tá? Mas, reduzindo a temperatura vai aumentar o atrito. Aumentar a rugosidade dos cilindros, né? Só que você aumentando a rugosidade não vai conseguir um acabamento muito bom. Então, isso tem que ter um certo cuidado. Ou utilizar cilindros de ferro fundido, tá? A questão tribológica é o contato do aço, tá? Do material que tu está eliminando, se for aço, no caso, com o ferro fundido, ele produz mais atrito. É uma questão tribológica ali, de material com material, interface de material com material. Para reduzir o ângulo de ataque, ou de mordida, o alfa-M, aumenta o raio do cilindro. Só que aumentar o raio do cilindro sempre vai te trazer mais, sempre você vai precisar de mais força e potência da máquina. Isso é um chute para trás, né? Diminuir a redução, ΔH por passe, ou diminuir a espessura de entrada aumentando a saída. Então, a redução, você também pode ser que você precise de um processo a mais. Essa aqui é a saída. Então, essa condição de agarre pode te limitar o teu ΔH máximo que você conseguiria no teu processo, tá? No teu processo. Relacionando essas duas equações, vou botar papel. Aí, foi. Então, relacionando essas duas equações, tá? A outra acho que eu já joguei fora. Aqui. O seno com o coeficiente de atrito. Aqui. Tá, só um pouquinho. Relacionando essas duas equações, eu tenho alfa igual arco tangente de coeficiente de atrito. Alfa é igual a arco tangente de coeficiente de atrito. Na verdade, eu tirei a igualdade já, mas depois a gente adiciona um fator lá que vai resolver essa questão. E aí, seno de alfa, ou seja, do arco tangente de mi, tem que ser igual a raiz quadrada ΔH sobre R. Tá. Vou elevar os dois lados ao quadrado. Vou levar os dois lados ao quadrado. Deixa eu centralizar aqui, que vocês estão vendo nada, né? E aí tem que tomar esse certo cuidado aqui, por isso que eu faço esse processo bem passo a passo, tá, pessoal? Quanto que é seno de alguma coisa ao quadrado? Isso que a gente vai chamar de seno ao quadrado de arco tangente de mi. Se eu deixar o quadrado aqui no canto, tá? Você pode se confundir e elevar um mi ao quadrado. Não é isso, tá? Você vai calcular o seno e aí do valor calculado do seno você vai elevar ao quadrado. Por isso que o quadrado fica aqui assim. Isso aqui vai ser igual ΔH sobre R, tá? E aí eu tenho duas saídas. A primeira saída é encontrar o raio mínimo.
raio mínimo. O raio mínimo, ele é, joga o raio para cá, ΔH sobre seno ao quadrado do arco tangente de μ. E a outra saída, é achar o ΔH máximo. O ΔH máximo é R seno ao quadrado de arco tangente de μ. Aqui, perdão. Vocês gritam aí, tá, pessoal? O seno ao quadrado, pá. Daqui eu isolo R ou isolo ΔH. Então, isso são as duas condições que eu consigo tirar dessa equação. Eu consigo calcular qual que é o raio mínimo que o meu rolo tem que ter. Quanto maior, melhor, né? Mas qual que é o raio mínimo que o meu rolo tem que ter? E qual que é a redução máxima de altura que eu consigo fazer. Tá? Para quê, pessoal? Para que ocorra o agarre. Né? Para que o material seja convidado ali a ser prensado pelo rolo. Certo? E ó, isso aqui não se aplica só ao processo de laminação, tá? O pessoal que trabalha com outros processos de laminação tem essa mesma princípio, porque isso é tudo geométrico, né? Tem o mesmo princípio, tá? Existe uma altura máxima que eu posso calcular ou um raio mínimo para fazer determinada operação. Tá? Bom, como engenheiro a gente não gosta de trabalhar no mínimo, a gente precisa ter um dado, né? Um ponto para dizer, tem que ser tanto, né? Não é, é tanto para mais, quanto mais melhor. Não, funciona com valores. Então, o nosso raio, tá? Ele vai ser o raio mínimo vezes um coeficiente de segurança. Vezes o coeficiente de segurança. Então, o raio no nosso processo de eliminação vai ser S ΔH sobre seno ao quadrado do arco tangente de μ. Tá? Arco tangente de μ. E esse S, então, vai ser nosso coeficiente de segurança. Tá, pessoal? Isso tudo tem lá na apresentação. Vou puxar aqui para mostrar para vocês. Aqui. Tá, esse é o fator de segurança, para garantir o agarre. Tá. Quanto maior, melhor, mas a gente vai trabalhar aí na ordem de 25%, ou seja, 1,25, 1,15, tá? Nessa ordem ali. E essa equação ela é muito poderosa, tá? Essas de raio e essa do ΔH, porque ela pode responder esse tipo de questão. Né? Determine a redução máxima possível para a laminação a frio. A slab é um tarugo, né? Uma barra, enfim, de 300 milímetros de largura. Espessura, será que é 300 a espessura? Não me lembro mais. 300 a espessura. Quando o coeficiente de atrito é 0,08 e o diâmetro do rolo é 600 milímetros. Qual é a máxima redução para o mesmo 1000 é o rolo laminador, né? Usina é o certo, a redução certa, para a mesma usina, para a laminação a quente, quando o coeficiente de atrito é 0,5. Tá? Então, isso é comum também. Isso é comum. Aquele é a largura, tá? Não vai entrar na nossa conta. Processo a frio tem um atrito bem baixo, tá? Na ordem de 10%, 8% de coeficiente de atrito. E processo a quente tem atrito na ordem de 50%, que é um atrito bem elevado. Tá? Mas 0,3 é um atrito normal para processo a quente. Tá, pessoal? Apareceu aqui, mas tudo bem. Então, esse tipo de pergunta eu consigo responder. Qual é a máxima redução, né, para um diâmetro de 600 milímetros de rolo e um coeficiente de atrito de 0,08 ou 0,05 ou 0,5. Tá? Antes de calcular isso, eu quero só mostrar para vocês uma questão, tá? Que é esse seno ao quadrado arctangente de μ. Isso aqui é xarope para calcular, o aluno não gosta, né? Porque calculadora, muita coisa e tal.
Tá, então, quem tiver calculadora, quiser me acompanhar, se eu fizer assim, tá, não, um grau aqui na minha câmera, vou ver que ele clareia. Tem que ficar mais perto ainda, vou tentar baixar aqui. Ali. Acho que dá para ver legal, né? Ali. Então, pessoal, se vocês pegar, essa minha calculadora está em graus, tá? Eu vou primeiro trocar ela para radianos. Não precisaria, não precisaria. Eu vou colocar, bom, vamos botar para radianos, vai. Aqui, choose radianos. Ok, agora ela está em radianos. E eu vou pegar um ângulo pequeno, 0,1 radianos, tá? Dá mais ou menos 17 graus. É um ângulo 0,1. E esse 0,1 eu vou calcular o seno de 0,1. Dá 0,0998. Tá? Dá quase 0,1. De 0,1 eu vou calcular a tangente. Dá 0,1003. Então são todos valores próximos a 1. Valores próximos a 0,1. Tá? Se eu colocar, sei lá, 0,5, já vai ter um pouco mais de disparidade. 0,5 tangente. 0,47, 0,54. Quanto menor o ângulo, mais aproximado. 0,05. Tangente, seno e tangente. É bem próximo. Tá? Por que isso, pessoal? No meu círculo trigonométrico, eu tenho aqui o seno, tá? Aqui o cosseno, eu tenho aqui o... E aqui minha tangente. Tá? Quando a gente converte a nossa calculadora para radianos, aqui eu tenho 1, aqui eu tenho 1. Quando eu converto a calculadora para radianos, o meu raio, né, o meu ângulo é igual ao comprimento que eu ando sobre o raio. Então, quando eu ando 1 radiano, é como se eu pegasse essa distância e deitasse sobre uma superfície. 1 radiano. Tá? Para não dá tanta diferença assim, mas quando trabalha com dimensões pequenas, 0,1, por exemplo, tá? Vocês conseguem ver que o comprimento do raio é mais ou menos igual à projeção no seno e é mais ou menos igual à projeção no tangente. Ou seja, para ângulos menores, tá? Para ângulos pequenos, tá? Em ordem menores que 0,1. É um valor base assim que se estabelece. Para ângulos pequenos, tangente do alfa é igual a alfa em radianos. Seno de alfa é igual a alfa em radianos. Tá? Para ângulos pequenos. Ou seja, se meu atrito é menor do que 0,1, tá? Ou igual a 0,1, o arco tangente de 0,1 vai dar 0,1. O seno de 0,1 vai dar 0,1. Então, essa equação eu consigo simplificar. R igual S delta H sobre o coeficiente de atrito ao quadrado. Tá? O arco tangente de μ vai dar mais ou menos μ. E o seno de μ vai dar mais ou menos μ. E eu vou elevar o valor de μ ao quadrado. Isso vai simplificar bastante nossos cálculos. Tá? A partir do momento que o μ começa a ficar muito grande, isso começa a ter mais disparidade. Tá? No nosso caso, como é uma aplicação industrial, até 0,5, tá? Que foi que a gente encontrou essa diferença aqui, ó,
né? Isso aqui passa tranquilo. 0,5 não é essa aqui. Tangente e seno, tá? Vai ter uma diferencinha ali percentual, mas por uma aplicação mais grosseira, para um cálculo mais grosseiro, daria para assumir esse erro aí tranquilo, tá? Se eu estou interessado numa aplicação mais precisa, enfim, eu tenho que utilizar nossa fórmula mais cheia, vamos dizer assim, tá? Então, para esse caso, tá claro isso, pessoal? Uma coisa dá um grito aí. Deixa eu... Então, no nosso caso aqui, eu tenho o raio, o diâmetro de 600, né? Então, o meu raio é igual a 300 milímetros. Coeficiente de atrito de 0,08. Então, como ele é menor do que 0,1, eu vou utilizar a minha regrinha que eu fiz aqui em vermelho, aqui, tá? E aí, o ΔH vai ser igual a raio μ ao quadrado sobre S. Vou usar S igual a 1, porque eu estou interessado numa condição crítica. Tá. Então, dessa fórmula aqui, eu vou isolar o ΔH, passo esse aqui multiplicando, S dividindo, considero S igual a 1, porque eu estou interessado na condição mais crítica, e vou aplicar aqui, ó, 0,08 ao quadrado vezes 300 de raio, ΔH de 1,92 milímetros. Então, para esse raio, o máximo de ΔH que eu consigo aplicar é 1,92 milímetros. Mais ΔH do que isso, o que vai acontecer? Não vai acontecer o agarre. A condição de agarre vai ser comprometida, né? Na outra condição, se meu atrito for 0,5, e aqui, então, mi igual a 0,5, eu vou calcular das duas maneiras, tá? Dessa fórmula mais simplificada e depois da fórmula complexa. Então, vou ter 300,5 ao quadrado, multiplicando 75 milímetros. Tá? E agora, utilizando a fórmula mais complexa, eu vou ter... Vou colocar no papel aqui primeiro. ΔH, R vezes seno ao quadrado do arco tangente de μ. Agora presta atenção. Ponto 5 é meu μ. Tá? Aqui, a minha calculadora tem radianos, tá? Eu vou mudar, tanto faz, eu vou mudar ela em graus para mostrar que tanto faz, tá? Ela está em graus ou em radianos. Por quê? Porque eu vou fazer o arco tangente e vou calcular o seno do ângulo. Então, eu vou transformar o μ em ângulo, tá? No ângulo, que seria o ângulo da inclinação da rampa para ele escorregar. E depois eu vou calcular o seno do ângulo. Tá? Então, por isso que não vai ter maior problema na minha conta. Tá? Então, não precisa se preocupar em ficar convertendo a calculadora. Pode calcular em graus que vai estar tranquilo. Ponto 5. O arco tangente na calculadora, ele pode estar, como aqui no meu está a tan. Tá? Onde vocês podem estar tangente na -1 também. Né? Então, ponto 5 representa um ângulo de inclinação de 26,5 graus. Seno, ponto 44. E esse valor eu vou levar ele ao quadrado. Então, vou multiplicar ele por ele mesmo. E pelo raio que é 300 vezes 60. Então, vai 60 minutos. Tá. Então, considerando uma fórmula ou outra fórmula, aqui já me deu uma diferença significativa. Vou calcular aqui também, só de birra, tá? Para mostrar que aqui não vai dar uma diferença tão significativa assim também. 0,08. Não preciso duas vezes. Isso aqui. A tangente, seno, vê que ficou um valor próximo de 0,8. Tá? Próximo de 0,08, quer dizer.
esse cara aqui ao quadrado vezes 300. 1,91. Eu calculei 1,92. Então a diferença é bem menor. Tá? O chat piscou aqui, uma espiada. Isso quer dizer que eu posso reduzir 60 milímetros a espessura com processo a quente e a frio apenas 1,2. Isso com esse diâmetro de rolo. É isso aí. Tá? E essa diferença está por causa da diferença de atrito entre o processo a quente e a frio. A quente eu consigo um atrito maior, então eu consigo uma diferença maior. Só pela condição de agarre, né? Sem pensar em resistência ainda. Sem pensar em resistência ainda. Só para ele agarrar e tracionar a tua barra para dentro da laminação. Bom, vamos tocar, senão vou ficar velho. Isso é um pouco xarope de falar, tá, pessoal? Mas vamos lá. Professor, minha obrigação é falar isso para vocês. Na engenharia, na mecânica dos sólidos especificamente, a gente tem dois casos especiais, tá? Que é o caso de estado plano de tensões e o caso de estado plano de deformações. Vocês estão vendo a apresentação? Não? Acho que não, né? Compartilhei. Quer ver agora? Acho que estão vendo. Ali. Estado plano de tensão e estado plano de deformação. No estado plano de tensão, tá? A gente tem uma face sem tensão. E esse estado plano de tensão acontece na borda do meu produto laminar. Então, nesse estado plano de tensão. No centro, eu tenho um estado plano de deformação. Ou seja, esse cara aqui praticamente não vai se deformar, vai se deformar muito pouco. Então, estado plano de deformação. O que isso significa? O que isso vai acontecer? Vai acontecer a mesma coisa que aconteceu no processo de prensagem, no processo de forjamento. Aqui não estou coçando essas piscadeiras aí. Vai acontecer um pico de tensão no centro, tá? E uma tensão menor para conformar na borda. Ou seja, uma coisa parecida com isso. Eu tenho uma tensão menor necessária na borda e lá no meu rolo eu tenho uma tensão de contato maior, né, no centro do rolo, tá? Essa tensão ela pode existir ou não, depende se eu tenho um limitador na largura ou não. Tá? E na tração, tá? Em resposta a esse pico de tensão, eu tenho também um pico de tração. Tá? Isso é um pouco problemático para o processo de laminação. Por quê? Porque significa que eu vou ter um estado de tensões diferentes no meio e na borda. Então, pode ser que meu material na borda se comporte de uma maneira e no meio se comporte de outra maneira. O material na borda apresenta algumas propriedades mecânicas e no centro apresenta outras propriedades mecânicas, porque as tensões variam. Tá? As tensões do processo variam. Tá? Isso não independe de material, independe de temperatura, eu sempre vou ter uma condição parecida com essa. Tá? Uma condição parecida com essa. Certo? Bom, aqui a gente vê um desenho um pouco mais bem feito do que está sendo conformado no processo de laminação. Tá? Então, aqui aparece meu LD, aqui a largura, tá? E aqui o que está sendo conformado. E aqui está a tensão de compressão, tá? E é o que o rolo vai aplicar no meu material. Nesse caso, eu tenho
três deformações: de espessura, de largura e de comprimento. Tá? Todas obedecem à lei que a gente já calculou. ΔH, ΔB e o ΔL. Né? H1 sobre H0, B1 sobre B0, L1 sobre L0. Beleza? É normal, às vezes, tratar de epsilon, tá? Porque, vamos lá, na fábrica, no chão de fábrica, é mais fácil falar em quanto a altura diminuiu, quanto percentual a altura diminuiu, tá? Mas nas nossas contas, nos nossos cálculos, a gente sempre vai listar a deformação φ. Deformação φ. Isso eu não podia ter mostrado para vocês. E tudo isso vai obedecer à lei do volume constante. A lei do volume constante. Ou seja, o tarugo, eu comecei a laminar, e a minha peça final laminada, eles têm que ter o mesmo volume. Tá? Então, B, L e H, 0. H, B, L, 1. Volume inicial tem que ser igual ao volume final. E com isso a gente consegue, né? H0, B0, L0 tem que ser igual a H1, B1, L1. Tá? Volume constante. Lembra que a gente fez isso e tal, né? Dividiu um pelo outro, fez uma derivada maluca e a gente chegou na condição de que φ H mais φ B mais φ L tem que ser igual a 0. Tem que ser igual a 0. Tá? Quem tiver online, quem tiver disposição, sei que agora, véspera de feriado, 10 horas da noite, já acabou a aula, já, 10 horas da noite. Só vamos responder isso aqui, depois eu deixo vocês curtir o feriado aí, feriado de quarentena, né? E nem chovendo molhado. Um cake é um peido para quem tá cagado, né? Mas tudo bem. O meu produto vai ser laminado, tá? A altura, vamos lá pro chat, pessoal. A altura tende a aumentar ou tende a diminuir? A altura tende a diminuir. Isso é óbvio, tá? Se a altura tende a diminuir, este φ é positivo ou negativo? Isso que eu quero que vocês respondam. Este φ é positivo ou negativo? Este φ é positivo ou negativo? E este φ é positivo ou negativo? Lá, pessoal. Negativo. O φH, negativo. O Douglas também deu presente aí. O B, ele é positivo ou negativo? Positivo, positivo. Você tem dois aí? Prestando atenção, cara. Tá louco? Ó, mais gente aí. Positivo. E o L, pessoal? A tendência do L é reduzir ou alongar? Agora gostei. Agora a galera veio com força. Então, tem o φH negativo, o φB positivo, o φL positivo. Em módulo, qual deles é maior? Em módulo, qual deles é maior? Tá. Como é que eu vou responder essa pergunta, pessoal? Eu vou jogar tudo que é positivo para um lado, tudo que é negativo para o outro. φH, está acabando, não tem mais 10 minutos, tá beleza. É igual a menos φB mais φL.
Ah, ó, no celular não dá para ver o vídeo e o chat juntos. Ah, tá. Tá desculpado, cara. Foi mal. FH é igual a menos FB mais FL. Tá? Então, ó, pessoal, o meu FH em módulo, ele é igual à soma do FB e FL. Tá? Então, em módulo, a altura é, na laminação, sempre a deformação mais significativa. Tá? Porque o meu FB, vocês vão ver que ele é pequeno, a gente vai calcular, vamos ver que ele é pequeno e pode chegar a zero, ou seja, não ter deformação na largura. No caso que ele é zero, o FH é igual a FL. Tá? Se ele tem algum valor, o FH vai ser sempre o maior. No máximo, ele vai ser igual a FL, mas senão ele vai ser sempre maior. Então, a gente sempre utiliza o FH para as nossas equações, né? Porque ele é o mais significativo. Tá, pessoal? Vamos aqui. Só para Ai, não, fiz cagada. Só para encerrar a aula de vocês. FH, ele vai ser a deformação mais significativa porque ele vai ser a soma do L com o B. Tá? Então, lá na frente, quando a gente for calcular o KF, a gente vai usar o FH, né, lá na equação de escoamento do material. Fechou, pessoal? Tá? Então, de novo, gostaria de agradecer a todos aí. Nós estamos em 15 participantes. Hoje começou com 15, terminou com 14 aí. Mas não tem problema, tá? Mas eu agradecer a todos aí pelo esforço nessa véspera de feriado aí, segunda-feira de noite. Eu sei que o pessoal tá se puxando aí, tá cansativo, tá? Mas, de novo, gostaria de agradecer a presença de todos aí e a perseverança, né? Por ficar aí até depois das 10 aí, me acompanhando. Fagner, professor, terá muitos cálculos na prova? Olha, Fagner, para ser bem sincero, eu não sei como é que vai funcionar a prova nesse grau A, tá? Porque o pessoal falou que a avaliação vai ser nesse período de quarentena. Sim, pode deixar que eu coloco as fotos lá, Douglas. Você viu que tu botou no chat aí. A avaliação vai ser nesse período de quarentena. Então, o que eu indico para vocês é entreguem as tarefas, tá? Lá do Moodle. Deixa eu botar minha cara aqui, porque não fico falando com a minha mão, fica ruim. Entregue as tarefas lá no Moodle. E o que eu vou fazer, provavelmente, eu vou pensar um pouco mais sobre isso, tá? Mas acho que eu vou fazer uma tarefa, tipo, numa segunda-feira, das 5, 6 horas da tarde, ou 7 horas da noite, pode ser também. Das 7 horas da noite até, sei lá, meia-noite, ou até no outro dia de manhã, alguma coisa nesse sentido aí, né? Com um prazo de entrega um pouco curto, né? Que seria a nossa prova do grau A. A listão vamos postar também. Cara, eu vou botar, eu não botei ainda a tarefinha da listão, mas eu vou colocar lá, vou deixar disponível para vocês aí. Postar tudo. É uma diretriz da FTech, né? Pra gente postar tudo lá no Moodle, tá? Então eu vou ter que botar a tarefa lá para vocês postarem a listão também, tá? Pode tirar foto das folhas ali e me enviar, né, enviar pelo Moodle, não teria problema nenhum quanto a isso. Não precisa fazer no Word, tá? É bem tranquilo quanto a isso, né? O importante é fazer e entender. Tá? Então, a prova, eu não sei exatamente como ela vai funcionar. Eu acho que eu vou fazer isso, vou fazer uma tarefa, tá? Correspondente à prova, para vocês entregar. Na prova, eu não boto muito cálculo, mas eu boto cálculo, tá? Então, assim, aquela questão do pino que vocês viram era uma questão de prova, tá? Essa questão de forjamento que a gente fez hoje, eu fiz uma simplificada,
tá, parecida com essa para uma prova. Então, uma questãozinha assim de cálculo, sim, tem, né, vai ter, não tem como fugir disso também, mas a prova é bem mais teórica, tá? Assim, quando eu comecei a ser professor, eu fazia provas longas, né, de 6 páginas e tal. Hoje eu já estou mais light, tá? Mas assim, vai ter questões teóricas e algumas questões de cálculo. Tá? Se vocês quiserem dar uma olhada, procurem os colegas de vocês, devem ter minhas provas antigas aí. Eu podia até postar alguma prova aí no Moodle para vocês terem uma ideia, mais ou menos como vai ser. Mas mais ou menos assim, tem coisa teórica, mas tem cálculo também, né? Não dá para passar em cálculo. Eu vou postar, só me dar um tempinho para me organizar, eu posto, eu tenho que postar a da tarefa também, acho que, não sei se amanhã eu consigo, mas no máximo quarta-feira eu coloco tudo lá. Beleza, pessoal? Obrigado, boa noite para os que ficaram e bom feriado, a gente se vê semana que vem. Assim, acho que quarta-feira eu consigo botar os vídeos lá no YouTube para vocês. E qualquer coisa eu estou no WhatsApp aí. Quem fala comigo sabe que eu sou bem acessível. Nem sempre eu consigo responder na hora, tá? Mas manda lá que uma hora ou outra eu dou um alô. Tá? Boa noite, pessoal. Obrigado. Até mais.